Bom dia, Brasil! E que felicidade estar aqui falando no Dia Mundial do Autismo, uma das deficiências que ainda são tão pouco compreendidas. Então, agradeço a participação de vocês e o convite dessa página que a gente adora seguir, das crianças especiais. Que mundo lindo esse! Que mundo, que universo diferente e igual ao mesmo tempo. Bom dia, bom dia. Muito obrigada. Todo mundo que chegar e der um recadinho, eu vou agradecer demais. E vou só lembrar que eu tenho 30 minutos de palestra e que depois disso, bom dia, depois disso eu leio tudo e eu respondo as perguntas depois da palestra, ok? De vez em quando vou olhando, vou anotando quem está chegando, vou agradecendo no coração, mas sem interromper o papo. Então, vamos começar? Eu vou começar me apresentando. Fátima Decovante, moro na Holanda há 35 anos. Estudei, me casei, fiquei por aqui. Tive 3 filhos e um deles, o caçula, de 23 anos agora, né? Já é um homem, tem autismo, é autista. E foi por causa dele, do interesse em fazer com que ele se desenvolvesse, que eu também fui estudar autismo. Me formei, sou especialista em autismo e desenvolvimento e autismo e comunicação e trabalho no meu consultório ajudando famílias autistas a conseguirem ajudar seus filhos nesse processo de desenvolvimento que parece tão que é desafiador e que parece tão impossível de ser impulsionado. Então, com isso, eu entrei num... Ai, que bom! Eu fico querendo dar tchau para todo mundo, mas não dá para interromper. Vou fazer isso depois. Então, como eu dizia, ser mãe e ser terapeuta ao mesmo tempo, é claro que enriqueceu a minha vida, porque como mãe, eu me vejo muito... quando eu trato outras famílias, né, as famílias autistas, eu me coloco muito no lugar delas, porque eu já tive lá. Então, eu acho que me fez uma profissional melhor e, como profissional, ser mãe me faz também entender que, às vezes, a gente não sabe de tudo. A gente tem que buscar essa conexão, né? Os terapeutas e os pais têm que trabalhar em conjunto, o tal do trabalho de equipe que eu sempre gosto de falar, que na verdade é uma tríade, é um triângulo, são os pais, né? Lá em cima, a fonte mais poderosa de informação sobre a criança, os profissionais, os terapeutas, vários, equipe multidisciplinar, e os professores. Essa tríade é fundamental para o desenvolvimento dos autistas. Mas, como eu dizia antes, é justamente por ser mãe e que eu lembro daquele tempo. Quem é meu amor? É difícil não ler tudo e falar ao mesmo tempo. Tanta gente linda que está aparecendo. Eu vou tentar me concentrar e só olhar os recadinhos mais tarde. E quando o Edinho obteve o diagnóstico, e isso a gente está falando de 20 anos atrás, ele tinha quase 3 anos, que naquela época o conhecimento era bem pouco, não era como agora. E no momento do diagnóstico eu me senti muito só. Eu achava que o autismo era aquilo que a sociedade dizia, que não tinha jeito, era muita limitação e ninguém, pelo menos os profissionais, apesar de excelentes,
não estavam falando o que meu filho tinha de bom. E eu pensava, peraí, será que o meu filho é só uma soma de, de defeitos, de limitações? Será que ele não tem qualidades? E eu fui buscar as qualidades. Nós, pais, mães, nós conhecemos nossos filhos profundamente. E a gente sabe que, além do autismo, eles têm muitas qualidades. O autismo é só uma parte do que eles são. Eles são pessoas, eles são personalidades, eles têm características não só do autismo. Para quem não sabe, eu vou falar depois o que caracteriza o autismo, mas os nossos filhos são pessoas, são seres humanos. E é nisso que nós, pais, temos que nos segurar para podermos nos inspirar a acreditar que tem muita coisa para ser feita assim. E isso foi o ponto de partida. Como no meu caso, ser mãe foi a parte principal do desenvolvimento dele, por isso que eu quis me tornar profissional, para ver até que ponto eu poderia ser uma profissional que abraçasse os pais. E não só isso, que desse ferramentas aos pais para ferramentas conhecimento, né? Para usar em casa com seus filhos. Nesse trabalho está o trabalho de equipe. E é essa a minha palestra, né? A importância dos pais, pai, mãe ou cuidador primário, que às vezes são as vovós, o vovô, um irmão, uma irmã, o cuidador primário dentro de casa. Essa importância é maior ou, no mínimo, equivalente a dos profissionais que estão tratando dos nossos filhos. Como é que isso acontece? Para começar, quando a gente tem um filho diferente, digamos, eu nem vou só falar da criança autista, mas a criança com uma outra deficiência, uma criança com necessidades específicas, a gente tem que se reinventar, porque não tem nenhum site, não tem nenhuma revista, não tem livros, agora sim, mas na minha época não tinha nada disso, que dissesse, olha, é assim que você vai fazer. Não é. Todos os livros que eu devorava sobre desenvolvimento infantil não se aplicavam para o meu filho. Então a gente tem que buscar, a gente tem que conhecer, a gente tem que se inspirar, a gente tem que correr atrás para saber sim o que a gente pode fazer com os nossos filhos. A gente vira quase que uma coterapeuta. A gente começa a aprender e seguir páginas como essa, da Crianças Especiais, páginas de autismo, para poder entender o que a gente vai fazer em casa. Porque, e agora eu volto ao que eu dizia, o que caracteriza o autismo? Vamos lá. O autismo, numa linguagem bem simples e bem resumida, ele é caracterizado pelos déficits, né, as limitações na comunicação social, na interação social e no comportamento em geral. E tem autistas que são um pouco mais leves, que justamente essas dificuldades são um pouco menos óbvias. E tem os autistas severos, do nível 3, que são aquelas que a gente vê logo que tem autismo, é o autismo mais severo. Mas apesar de tudo isso, quando a gente lida com uma criança, pelo menos como terapeuta, como profissional, a gente tenta ver as possibilidades dessas crianças. Eu gostaria de pedir para vocês, pais de crianças autistas e profissionais, se estiverem escutando, para sempre buscar ver as características da personalidade primeiro.
como é essa criança, o que ela gosta, o que ela não gosta, quando ela se sente bem. Gente, a criança que se sente bem, geralmente ela está apta a participar de qualquer coisa. Ela quer aprender, ela quer brincar, ou ela tem mais chance de querer ter essa interação com a gente, para poder aprender também. Então, esse é o mais importante. Como é que a gente vai beneficiar o bem-estar da criança? E quem melhor do que os pais para conseguirem um feito desses? Nós que estamos 24 horas por dia com os nossos filhos em casa, nós conhecemos os momentos de tédio, os momentos de raiva, até de crise, quando uma crise vai começar. A gente conhece o momento em que eles estão mais calmos, às vezes é depois de já terem comido. Então, em casa, tem tanta oportunidade para o autista crescer, para o autista se desenvolver. E é tão bacana a gente saber que pode fazer parte desse processo. Não como terapeuta também, porque muitos pais, muitas mães me dizem, poxa, Fátima, mas eu não sei fazer isso, eu não sou terapeuta, eu quero ser mãe. Mas é claro, a gente tem que ser mãe em primeiro lugar. Mas sabe aquele momento que às vezes a gente está até não sabendo o que fazer ou não tem nada para fazer? Os nossos filhos estão ali também e parecem entediados ou estão atrás, com o tablet na mão o tempo todo. Então, como seria bacana pegar esses momentos exatamente e aplicar aquilo que você pode pedir ao terapeuta que cuida do seu filho para fazer em casa. E era isso que eu fazia. Eu ia a todas as terapias, algumas me permitiam ficar presente, porque às vezes a mãe também pode atrapalhar o terapeuta, né? Eu descobri isso depois que eu virei terapeuta, que a presença da mãe, às vezes, na hora da terapia, atrapalha. Mas em casa já é outra coisa, porque em casa eu não estou, né? O terapeuta não está. Então, pegar esses momentos e tentar fazer aquilo é algo que todo mundo pode fazer. E durante o tempo que tiver à sua disposição ou durante o momento que a criança parecer querer ter essa interação com você para aprender. E que muitos pais levam seus filhos para a terapia, a maior parte dos pais e mães autistas que assistirem esse vídeo vão concordar comigo. Você leva para fono, você leva para talvez esporte adaptado, você leva para terapia ABA ou Sunrise ou Denver, enfim, a terapia que você está seguindo com o filho, você leva para psicóloga, você leva para a terapeuta ocupacional, enfim, você leva o seu filho para todos esses lugares. Em alguns ele fica meia hora, em outros ele fica 1 hora. E depois acabou. E aí ele vem para casa e parece que aquela meia hora não funcionou, não adiantou nada. Quando na verdade deve ter sido uma ótima meia hora, uma ótima hora. Mas eu vou falar uma novidade para vocês, para quem não sabe. Os autistas precisam de muita atenção e intensividade nos treinos. O treino dos autistas tem que ser intensivo, tem que ser todos os dias, de preferência, e tem que ser cada um deles mais que meia hora, 1 hora por dia. Porque o autismo realmente não é fácil. Ninguém nunca disse que seria fácil ser mãe de um filho autista ou para o terapeuta tratar uma criança com autismo. Mas é possível. A gente tem que fazer só um pouco daquele esforço adicional de não só levar a terapia, mas pegar o que está ali com o terapeuta, o que eu passo para as famílias e dar as dicas para fazer em casa.
Então, terapeutas, perguntem às mães em que momento, senhora, em casa, o seu filho se sente mais à vontade, não se sente nervoso. E ajuda os pais a fazerem o que você faz na terapia com o seu cliente, com o seu paciente, ajuda a fazer isso em casa. Trabalho de equipe, eu repito isso o tempo todo. E pai, mãe, não tenha vergonha ou algum resquício de perguntar para a gente, para os terapeutas, para os especialistas, o que a gente pode fazer em casa? O que eu posso fazer com meu filho? Me ensina. Então, mãe, não fica com vergonha. Em primeiro lugar, porque a maioria das terapias é paga. Então, você está pagando. O terapeuta, o trabalho não acaba só ali naquela meia hora. É um acompanhamento. Então, ele pode sim, não sei se existe a obrigação, né, no Brasil, mas aqui na Holanda a gente deve responder a todas as perguntas dos pais em relação aos seus filhos. E quando eles nos pedem, por favor, Fátima, me diz o que eu vou fazer em casa. Como é que eu vou brincar? Tem pai e mãe que brinca naturalmente, né? Isso é maravilhoso, a interação com o filho é maravilhosa. Mas como a gente pode brincar com o filho em casa e ao mesmo tempo conseguir que ele faça alguma coisa que vai melhorar essa situação dele como autista? Então, isso vai ser de uma importância imensa. E eu sei que muitos terapeutas não incluem os pais nesse processo porque acreditam que não sejam, que atrapalhem, inclusive, ou que não sejam importantes, ou que eles saibam mais. Não, os terapeutas, nós, eu me incluo, né? A gente talvez tenha estudado mais que somente os pais, mas a gente não sabe tudo. Pai e mãe, não descarta o teu poder. Vocês são a fonte mais poderosa de influência sobre os seus filhos. Vocês são as pessoas em que eles mais confiam no mundo. Vocês são as pessoas que entendem os seus filhos autistas ou os filhos não verbais em todos os momentos, né? Justamente quando eles não falam, comportamento. Então, quem tem mais chances de conseguir o desenvolvimento são vocês. A gente, na verdade, estou olhando aqui, quem aparece é a Dilson, que bom. Usar isso que a gente sabe pode ajudar muito. Isso que você vai aprender com o terapeuta pode ajudar muito nessa rotina que você vai fazer em casa. Aí uma das coisas que eu ouço muito também é: Fátima, mas ele não quer comigo, ele não me aceita como... Não tem problema, nada começa de um dia para o outro, porque os autistas gostam de rotina, assim. Eles têm uma rotina uma coisa que começa, né, de sempre. O que a gente faz? A gente primeiro decide, o pai e a mãe decidem que eles querem tomar as rédeas ou fazer parte intensiva do tratamento, do desenvolvimento dos filhos. Então, eles vão primeiro dizer para si mesmos: hoje eu sou uma nova mãe, hoje eu sou um novo pai e eu vou fazer aquilo que eu aprendi, que eu perguntei ao terapeuta, que ele me ensinou, que ela me ensinou, e eu vou aplicar em casa. E faz isso também como rotina, tenta todo dia. É claro que nisso não vai dar certo, ele vai te empurrar, né? A gente sabe, as crianças ou os autistas que não gostam de fazer alguma coisa, eles empurram, dizem que não, ou dizem que não e vão embora. Mas você senta com eles, ou você está com eles num determinado espaço e fala sem brigar: hoje eu sou uma nova mãe, uma mãe participativa, mais participativa. E a gente vai fazer A, B e C, ou a gente vai fazer A. Então não é fazer tudo de uma vez, não é pegar e fazer tudo, mas é
começar, é tentar, sem pensar que não vai dar certo. Porque eu, como mãe, se eu tivesse achado que não ia dar certo, o meu filho estaria no autismo severo até hoje. O Edinho era um autista muito severo. Muito. Quem conhece a minha história, quem acompanha os meus canais, as minhas redes sociais, sabe da onde o meu filho veio. O Edinho era considerado o pior, né? Sempre falo disso, entre aspas, não existe pior e melhor, mas ele, de todo o grupo de mães de autistas, o Edinho era aquele que não fazia nada, ele parecia não saber nada. Mas eu sabia, a mãe, eu sabia que ele tinha potencial, eu só não sabia como tirar isso dele. Então, se eu não tivesse tido o apoio dos profissionais, sozinha eu não teria conseguido. Mas se eu acho, né, tudo machismo, eu acho que se eu só tivesse contado com os profissionais, que o Edinho não teria saído do autismo severo para esse autismo tão leve, para onde ele está agora. Um rapaz feliz acima de tudo, que conseguiu estudar, que ainda está na faculdade de contabilidade. Pessoa empática, solidário, conversa. É claro, ele é autista, ele não sai do espectro porque autistas não saem do espectro. Mas ele é uma pessoa agradável, ele é uma pessoa feliz, querido e com possibilidades ilimitadas. E eu não sou exceção como mãe. Eu não sou exceção como terapeuta. O meu filho não é exceção como autista. Se vocês acreditarem que tudo é possível, alguma coisa de fato começa a ser possível. A gente coloca em movimento uma maneira, cooperação, exatamente, uma maneira de fazer, de se atrever a fazer algo que a gente nunca fez antes. Então, eu nem vou dizer para vocês, pais e mães, vocês têm que ser mais participativos ou pegar o que a gente, né, da terapia, ensina vocês para fazer em casa. Não é nem isso, mas é uma questão de você querer acreditar primeiro que existe essa possibilidade, ou fazer alguma coisa em casa interagindo com seu filho, não vou dizer treinando, não vou dizer fazendo terapia com ele como mãe, não, interagindo com alguma coisa que você nunca fez. Você vai se surpreender como eles podem reagir positivamente a essa nova atitude paterna, materna, né, dos irmãos. Porque a gente, na verdade, pais e mães, às vezes subestimam muito os seus autistas. Olha só, não é por mal que eu falo isso não, mas subestimar no sentido de estar tão acostumada que ele ou ela, a criança, o adolescente, o autista, até adulto, não faz alguma coisa que deveria fazer, que a gente nem pede mais, porque virou hábito. Então, a gente, com autismo, a gente não pode deixar nada virar um hábito. E depois que virou, provocar e tentar fazer com que ele fique mais flexível, quebrando aquela rotina, pelo menos por uma hora, por um dia. Olha só que essa fase de coronavírus, que é terrível, é uma coisa mundial, é uma pandemia, está servindo como um momento de oportunidade para rotinas serem quebradas, para a gente refazer, recomeçar uma rotina, criar uma nova rotina. Olha que coisa boa, olha que momento especial
de você, pai, mãe, vovô, vovó, irmão, chegar e falar para o seu filho autista: a gente não pode ir na tia hoje. A gente vai falar com a tia pelo Skype, né? O terapeuta, enfim, por Skype, e depois a gente vai fazer em casa. Porque a gente sempre fez daquele jeito, mas hoje, ou por causa do coronavírus, por causa do bichinho, a gente vai fazer assim e cria uma nova rotina. Então, propiciar o desenvolvimento dos nossos filhos em casa é uma questão de todo dia descobrir, usar a criatividade para ver o que a gente pode fazer para quebrar aquela rotina que não tá boa. Porque se a rotina tá boa, tem isso, tá? Se a rotina tá boa, se você tá feliz, se seu autista tá se desenvolvendo de um jeito, talvez devagar, mas se desenvolvendo bem, né? Do jeito que tá no teu planejamento, então não tem necessidade de você mudar isso. Mas eu estou falando principalmente para as pessoas que estão numa fase muito difícil com os autistas, que não estão encontrando aquele progresso, aquele milagre que estavam esperando, levando os filhos para terapia, ou excelentes terapeutas, sim, que tem muitos excelentes terapeutas, mas talvez falte aquilo que só a gente pode dar em casa. Repito, ninguém conhece os nossos filhos melhor do que nós mesmos. Vou fazer, antes de vocês me fazerem a pergunta, porque tem mais 3 minutos, eu vou fazer uma pergunta para vocês pensarem, para vocês refletirem. Não precisa responder aqui, responde para vocês. O que eu posso fazer hoje, agora, que eu ainda não tenha feito, que ninguém tenha me falado? Essa é uma pergunta. E a outra é aquela que todo mundo já sabe. Você vai fazer um teste, você leva o seu filho autista para fazer um teste, né, de qualquer coisa, inteligência, aquelas avaliações todas psicológicas, e você vê que ele não responde. Se você puder ver, né, que a gente vê através daquele espelho que por fora é um vidro e por dentro é espelho, enfim. E você vê, poxa, ele vai tirar, né, a nota mais baixa porque em casa ele faz e no momento do teste ele não faz. Se você sente isso, que no teste, na escola, na terapia, ele ou ela, a criança demonstra menos progresso, ou sucesso, ou funções, ou tarefas, enfim, do que em casa, então fique certa de que se você mudar e começar a fazer o que você está observando nas terapias, nesses lugares todos, até na escola, com a professora que está ali também pensando junto com você, se você aplicar isso em casa, eu queria tanto saber depois, se você fizer isso, se não vai dar certo, se você não vai observar progressos incríveis e pensar, poxa, por que eu não fiz isso antes? Então, meus queridos, eu tô vendo que acabou o meu tempo, então vou agradecer, né, a vocês. Muito obrigada por terem assistido. E vou perguntar agora, vou pedir a vocês para fazerem as perguntas, porque eu tenho 10 minutos para responder. Então, vou começar a olhar aqui embaixo para ver se tem perguntas. A Rosilane diz: bom dia, minha filha tem deficiência intelectual leve, paralisia cerebral. Será que ela é autista? Mas ela vai ao neurologista. Olha, Rosilane, é difícil dizer, é necessário ter uma avaliação realmente clínica, porque o autismo, ele pode vir com
as comorbidades, né, que a gente fala. Então, tem sim autistas com deficiência intelectual, autistas com paralisia cerebral, pessoas com paralisia cerebral e autismo, pessoas com deficiência intelectual e autismo. E a gente precisa saber e avaliar qual das deficiências ou qual dos transtornos está sendo aquele que mais está limitando o desenvolvimento. Então, vá sim ao neurologista, faça a avaliação, peça uma avaliação neuropsicológica para saber se ela também se encontra nesse quadro de autismo, tá bom? O Pedro diz, o tempo de estímulo em casa, a gente que define ou devemos seguir o limiar de paciência do nosso pequeno? Não sei se eu entendi, Pedro, mas estimular em casa é muito bom quando você também tá afim. Porque a gente, como pai e mãe, a gente tem que se perdoar também. Às vezes a gente quer demais e a gente estimula até demais. É o equilíbrio, né? Tão pouco, nem demais. Então, quando você sentir que ele está reagindo com muita sem vontade, talvez você esteja estimulando também demais, pedindo demais. Mas ter paciência é sempre bom, né? Crianças especiais, olá, página querida, aproveito para agradecer a vocês a iniciativa por esse dia tão lindo e por me dar esse espaço para falar um pouquinho de desenvolvimento autista. Bom dia, meu filho tem 7 anos, é autista severo e tem deficiência intelectual, estuda em escola especial. Poxa, e você tá feliz? Tá bom? Porque é isso, que bom você falar isso. É sobre as escolas, né? No momento de inclusão, muita gente fala só que tem que ser escola regular. E eu vou aproveitar e falar que o Edinho, ele seguiu a escola especial até os 14 anos de idade. Não por preconceito, não por impedimento, não por não haver inclusão, mas porque ele não se dava bem ainda na inclusão. Ele tinha muitos comprometimentos e a escola especial na época foi melhor para ele. Eu espero que a tua criança se desenvolva até o máximo das possibilidades dela. Cláudio Cerqueira, como substituir o celular por outras atividades? Cláudio, que pergunta boa, ainda mais num momento tão tecnológico, tão virtual, que a gente mesmo, nós, todo mundo, a gente usa o celular e a gente até deixa de fazer outras atividades por causa disso. É tudo um compromisso. Aqui em casa, eu tinha aquela coisa de colocar o boné. Quando eu colocava o boné, o que eu falava tinha que acontecer. Quando ele botava o boné, o que ele falava tinha que acontecer. Então, ele dizia, olha, agora eu que mando e vamos fazer, né, o que eu quisesse. E era uma brincadeira de aprendizado, né? A gente aprendia alguma coisa, escrever, falar, contar, enfim. E respeitar o momento dele. Então, quando ele queria muito celular, deixa ele no celular. E faz essa combinação com ele. Se ele não é verbal, porque eu não sei, a gente tem que conhecer a criança. Se ele não é uma criança verbal, mostra as imagens e fala, ó, agora você, agora o celular. E não dá o celular enquanto não chegou aquela horinha que você disse que vai acontecer. Porque pode usar o relógio de cozinha, o relógio apitou, ele pode celular. Aí o relógio apitou, vocês vão brincar. Pede para a TO, ou para o terapeuta ocupacional, para o psicólogo que está fazendo a terapia, para montar um esquema para ele aprender que é a tua vez e a vez dele. Então, na vez dele, ele pega o celular. Na tua vez, você escolhe fazer alguma atividade. Tá bom? Espero que ajude. Rosilane, muito obrigada a você. Obrigada por ter assistido. Amanda Lima diz, olá Amanda, meu filho bate palmas direto, repete o dia todo quando quer alguma coisa. Será que ele é autista? Amanda,
Não sei, a gente tem que ver primeiro se ele se comunica de outras formas ou é só assim, a idade dele, se ele tem alguma verbalidade ou não, se ele já passou dos 2 anos e não fala nenhuma palavra, por exemplo, se é um comportamento que você acha que é tipo uma estereotipia, é o tempo todo. Se ele bate palmas porque ele associou, né? Se for autismo, a gente não sabe ainda. Ele associou conseguir alguma coisa com bater palma. Ele bate palma, alguém faz alguma coisa para ele. Então, se você imagina que possa ser autismo, porque tem vários outros sinais. Mas se você acha, procure um neurologista, um psiquiatra infantil, vai ver se realmente tem autismo. Os sinais principais é a falta de linguagem até mais ou menos 2 anos, né? Não balbuciar até 1 ano e meio, não falar palavras soltas por volta de 1 ano e meio, não olhar nos olhos, mas às vezes eles olham, ter muita sensibilidade sensorial, não gostar de situações sociais. Eu não queria citar tudo aqui porque eu vou esquecer alguma coisa que é importante, porque são muitos os sinais, e algumas crianças têm esses sinais, outras não têm. Eu vou mandar tudo depois para a página, eu vou colocar todos os sinais do autismo, porque são realmente muitos. Se você achar, poxa, meu filho tem mais de 5, tem mais de 3 de 5, vai ao neurologista, vale a pena, até mesmo para ter a garantia de que não é, tá bom? Ana Paula, obrigada a você por assistir. Muito obrigada. Edgar, bom dia. Bom dia, Edgar. Meu filho tem autismo moderado, mas não fechou laudo. Só fecha quando faz 5 anos. Edgar, eu não. Aqui na Holanda a gente consegue fechar o laudo antes dos 5 anos. Eu acho que no Brasil, de estado para estado, talvez mude alguma coisa, dependendo do manual que o psiquiatra ou o especialista utilizar, ele vai fechar ou não o laudo. Mas eu vou falar uma coisa para você, mais importante do que o laudo fechado é você buscar as terapias, o trabalho para conseguir estimular o desenvolvimento do teu filho. Tá bom? Eu acho o diagnóstico importante porque é uma ferramenta, não é uma etiqueta, é uma ferramenta de desenvolvimento para a gente conseguir terapias para ter o desenvolvimento, e isso sempre vai ser mais importante do que aquele papelzinho, mas corre atrás sim, e quem sabe um outro profissional, talvez numa outra cidade, possa fechar o laudo, né? Uma segunda opinião fechando o laudo, tá? Um beijo para vocês. Cláudio Cerqueira, deixa eu ver, eu tenho mais 2 minutinhos. Meu filho deixou de fazer outras atividades, como tocar teclado, ler livros, não tem deficiência em aprendizado. Poxa, Cláudio, olha só, o que você está falando parece que é alguma coisa como se fosse, de repente, uma regressão, não é? Fazia tanta coisa e de repente não faz. Eu não sei se ele já tem diagnóstico, se ele é autista ou se ele não é autista. Se não é autista, vale a pena, mesmo assim, observar e levar a um neurologista ou psiquiatra infantil para fazer a avaliação. Porque essa regressão, às vezes, é um sinal da criança que já fazia tanta coisa e depois não faz mais. E pode ser um momento na vida dele, alguma coisa que tenha acontecido, que tenha atrapalhado o desenvolvimento. Então, é uma questão delicada para ser respondida com sim ou com não. Mas, na dúvida, é sempre bom consultar o especialista. Como eu disse antes para outra pessoa, só para a gente ter aquela certeza se sim ou se não. E pode me procurar no privado, tá? Nas minhas redes. Eu tô muito no Instagram, Fátima Decovante. Se quiser me fazer uma pergunta, pode fazer lá, tá? Eu vou responder com mais tempo. Um beijo.
Vou tentar ser breve, acho que já passou o tempo. Marcos, qual a melhor técnica para ajudar meu filho com estereótipos? Você diz estereotipia? Se for estereotipia... Nossa, tem tanta pergunta. Ai, meu Deus, estou me perdendo, tá entrando muito rápido. Já perdi a pergunta de novo. O meu filho tem 6 anos, tem muitas dificuldades com o não. Ele grita muito e às vezes é agressivo, ele toma medicação. Carla, veja com o especialista se ele, além do autismo, também não tem o TODS, que é o TOD, transtorno opositor desafiador. Não digo que tenha, tá? Pode ser uma fase, mas pode ser que seja uma comorbidade. E nesse caso, realmente a medicação tem ajudado bastante. Desculpe eu ser tão breve. Muita pergunta. Kênia, varia muito. Meu filho recebeu o lado com 3 anos. Exato, Kênia. Tem crianças que recebem, já tá fechado, até com menos, né? Obrigada. Cris, meu amor, bom demais ter você comigo aqui, obrigada. Elisandra, beijo. Sim, Kênia linda. Eduardo, já levei meu filho em 2 neuros. Fez exames e ambas não fecharam laudo. Disse apenas que tem sinais. O que eu faço? Puxa, que difícil, porque você teve uma segunda opinião, né? E se as duas estão em dúvida, talvez seja realmente questão de observar mais, de acompanhar bastante as páginas de autismo, para você ter cada vez mais certeza. Mas uma coisa eu também gosto de dizer, quando pai e mãe, principalmente a mãe, né? Que a gente tem aquela simbiose, aquela ligação incrível com a criança. Se você desconfia que seja, quem sou eu para dizer que não é, tá? Conversa comigo, Eduardo, Amanda, conversa comigo pelo Instagram, tá? Eu quero te ouvir mais porque eu preciso fazer mais perguntas, tá? Me procura no Instagram, Fátima Decovante, ou na página pública, o Ultimates Brasil. Eu não uso muito meu perfil do Facebook. Ai, que lindo. Marcos, olá, Marcos. Leandra, um beijo, querida, sempre tão gentil. Luciana, meu amor, Neuropsicolux, a neuropsicóloga mais linda de São Paulo. Uma das mais lindas, senão eu tenho problema com minhas amigas. Muito obrigada, diva é você. Alice Araújo, ó. Deixa eu ver, quem mais? Luciane Nati, te amo, meu amor. Um beijo para as crianças do Cantinho dos Autistas. Muito obrigada pela palestra do ano passado, de eu estar aí com vocês. Muita gratidão. Um beijo. Simone, bom dia. Cris, Neuro, ai que bom. Eu perdi uma pergunta aqui, tão boa, e que não consigo mais achar. Deixa eu ver, se eu não achar, eu me despeço de vocês. Ai, não consigo. Eu vou pedir para a pessoa que eu não consegui, que eu não consigo voltar e achar, para me procurar também pelo Instagram, que eu vou dar a resposta toda com o maior carinho. Agradeço muito a vocês por terem me ouvido. É um horário ruim, né? Um horário chato, mas mesmo assim foi de coração. Agradeço a pasta. Mais outra vez, eu amo agradecer, né? Eu adoro agradecer. Então, agradeço. É o Dia Mundial do Autismo. Falem sobre autismo. Participem de lives, assistam todas que for possível. Conversem com as pessoas das suas famílias, seus amigos, seus vizinhos. Porque estamos em 1 em 54. O autismo não é doença rara. O autismo é uma diferença. É um transtorno do neurodesenvolvimento que pode acontecer com qualquer um. Então vamos lá, vamos fazer a conscientização e todo mundo pode, você pode. Um beijo e fiquem com Deus.